A forma correta de estudar por questões, ela existe e eu vou compartilhar ela com você hoje. Muita gente me perguntou aqui nos comentários do canal ou lá no Instagram como que eu consegui conciliar resolução de exercícios, correção desses exercícios, ver teoria nova, tudo dentro do meu ano de aprovação. Estudar questões do jeito errado leva à reprovação, e isso é um fato. Oi gente, o meu nome é Kelly, tenho 22 anos, sou estudante de medicina, fui aprovada em 6 universidades federais por curso de medicina e engenharia mecânica na Unicamp. Hoje eu quero trazer para vocês como que eu estruturei o meu método de estudo por questões. A primeira coisa que eu entendi ao longo do meu processo de aprendizado com o estudo por questões é que ele não é eficiente para todas as áreas do conhecimento. Existem algumas matérias que elas são mais beneficiadas com esse método e outras que acabam não dando tão certo, e por isso é preciso saber direcionar o seu estudo para poder ter resultado. O estudo por questões ele não é eficaz para todas as matérias. Por isso que algumas pessoas acabam estudando e não têm resultados positivos e desistem do método porque acham que ele é falho. Eu vou trazer aqui no vídeo quais matérias que eu acho que dá muito certo estudar por questões. Foram elas que eu estudei e vi avanço e as que eu achei que não fazem tanta diferença assim. Além disso, é preciso entender que corrigir e analisar os erros é a parte mais importante dentro do estudo por questões. Não adianta só resolver, você precisa corrigir, analisar de uma forma eficiente e criar estratégias para não errar mais naquele mesmo ponto. Eu trouxe aqui no canal um vídeo onde eu detalho a forma mais eficiente que eu encontrei para corrigir simulado, que realmente traz resultados, que faz a gente avançar. E eu recomendo que você dê uma olhadinha lá. Eu usei esse método não somente para corrigir simulado, mas todas as questões erradas, principalmente para corrigir as edições anteriores do Enem. Eu também respondi a provas inéditas, algumas pessoas me perguntaram sobre isso. Sim, eu respondi a provas inéditas e também questões de outros vestibulares que eram semelhantes ao Enem, mas sempre priorizava as questões do Enem, principalmente para a parte de matemática, porque é de conhecimento geral que existem questões modelos que sempre caem na prova do Enem. É muito importante você aprender como que resolve essas questões, porque na hora da prova vai sobrar tempo por causa dessa agilidade que você já desenvolveu no treino, na preparação antes da prova. O diferencial do estudo por questões que leva até a aprovação é a capacidade que o indivíduo vai desenvolver de aplicar o conhecimento que aquele erro trouxe em outras situações de prova. Ou seja, aprender a resolver determinado tipo de questão. Não basta apenas ter as informações em mente. Você precisa manipular o conteúdo para aprender a responder certo tipo de questão. E é o que acontece muito no Enem. Existem muitas questões modelo e é preciso desenvolver um método para aquela questão específica, para aquele tipo de questão. Isso vai te dar mais agilidade na prova, vai te deixar mais tranquilo e vai garantir mais acertos para você. Só voltar na teoria e fazer uma revisão imensa não vai garantir que você saiba responder aquele tipo de questão quando aparecer de novo. O candidato precisa dominar a arte daquele tipo de questão. E a partir do momento que você insere dentro do seu cronograma, dentro do seu método de estudo, um contingente considerável de exercícios, você vai notar que determinados textos de prova acabam se repetindo. O aprovado é aquele que acerta mais, não quem sabe mais. Teoria é muito importante, óbvio. Ninguém consegue ir bem numa prova sem saber de nada. Porém, manipular o conhecimento que é o diferencial das pessoas. Aprovados e reprovados acabam estando em uma classe diferente. E muitas vezes o grupo de reprovados, existem pessoas que têm uma quantidade grande de conhecimento, mas não conseguem aplicar na hora de resolver questões. O objetivo do estudo por questão é possibilitar que o candidato manipule o conjunto de informações que ele traz ao longo do processo de preparação para o momento de prova. A capacidade de manipular o seu conjunto de informações que foram acumuladas ao longo do seu processo de preparação deve ser o foco. Armazenar conhecimento não garante aprovação. Eu confesso que estudar por questões foi um desafio para mim, não foi fácil. Todo o meu estudo anterior era caracterizado por priorizar a teoria e quando eu me vi diante de uma nova realidade, eu senti medo. Só que eu olhei para trás e vi que reprovado ia demais e eu não queria passar por isso novamente e eu decidi mudar. E eu convido você a mudar. Eu realmente acho de verdade 100% que estudar por questões da forma correta aprova sim. Como eu já disse anteriormente, estudar por questões é muito exigente porque é frustrante. Você estuda através de seus erros. Seus erros garantem que você acerte depois. E lidar com sua frustração é muito difícil porque a gente quer acertar. Só que o foco tem que ser os erros.
E até hoje eu vejo que as questões que eu mais lembro são aquelas que eu errei. Eu ficava muito chateada quando eu errava besteira, ou quando era algo muito novo que eu nunca tinha visto. E tudo isso demanda muito tempo, é cansativo, mas é o que faz diferença. Se desafie, saia da zona de conforto. Algumas pessoas, assim como eu, ficam insistindo em um método que não dá resultado, que não traz aprovação, que não realiza sonho. Aqui no canal, a minha intenção realmente é compartilhar aquilo que eu acho que dá certo, o que deu certo pra mim. A minha aprovação veio dentro de 1 ano. Eu fiz Enem por 4 anos. 4 edições diferentes, e o que realmente fez resultado, a única coisa diferente que eu fiz foi estudar por questão da forma correta. Eu sempre estudei várias horas, eu sempre fazia exercícios depois para fixar. Eu tinha disciplina, eu não procrastinava. Eu fazia revisão, não era muito eficiente, mas fazia revisão e a aprovação não chegou. Resolver questão para a prova do Enem é indispensável. A verdade é que o estudo por questões que leva até a aprovação é aquele que associa resolução de exercícios, correção, revisão. Não adianta apenas resolver questões, você precisa resolver, corrigir de uma forma eficiente e revisar. Revisar é uma parte teórica. Então, o estudo por questões não é só fazer, você precisa também de uma bagagem teórica, você precisa também voltar nos livros, em videoaula. E esse é o erro que muitas pessoas cometem, apenas resolver questões ou corrigir de uma forma bem superficial. É preciso corrigir bem, corrigir de uma forma eficiente, voltar na teoria, isso é muito importante. A teoria, dentro do estudo por questões, é aquela que corresponde à parte de revisão. Digamos que você fez uma edição do Enem, você está simulando ou estudando uma tarde normal aí por questões. Digamos que você está fazendo a edição 2022 do Enem, regular, por exemplo. E quando você vai fazer a correção, você viu que errou uma questão sobre Teorema de Tales. Pensa comigo, você vai revisar toda a geometria plana ou você vai revisar só Teorema de Tales? Você vai revisar só Teorema de Tales. Isso é uma parte muito importante e é um ponto em que muitas pessoas acabam errando. Direcionar o estudo teórico, você precisa ser muito cirúrgico nessa parte. Por consequência, você torna o seu estudo direcionado, eficiente e produtivo. Com certeza, o estudo por questões ele é muito mal interpretado e quando ele é feito de uma forma errada, leva à reprovação, sim. O estudo por questões nunca é baseado apenas em resolução de questões. Não é só responder questões. Você precisa associar resolução de questões, corrigir eficientemente, traçar estratégias para não cometer aqueles erros novamente. No que diz respeito aos erros que você teve por teoria, você precisa revisar aquela parte específica do conteúdo. Você não deve voltar dentro de um módulo inteiro. Se você errou uma questão sobre relações ecológicas, você não precisa ver a ecologia inteira, a não ser que você veja a necessidade a partir do contingente de erros, né? Se você errou 10 questões do mesmo assunto, aí realmente você precisa voltar numa base teórica mais aprofundada. Mas de uma forma geral, e para a maioria dos casos, a gente não precisa ver o conteúdo inteiro de novo. Mas volte no que você errou. Isso torna o seu estudo mais direcionado e mais produtivo. Teoria direcionada é diferente de teoria desordenada. O método de estudo que aprova é aquele que encontra o equilíbrio entre resolução de questões, correção, análise de erros e revisão. Eu disse lá no início do vídeo que eu ia compartilhar como eu distribuí esses pesos entre teoria e resolução de exercícios para algumas matérias, e é isso que eu vou fazer agora. Para a matéria de matemática, eu entendo que 95% de todo o seu tempo, de todo o seu estudo para a matéria de matemática deve ser resolvendo exercícios, e os 5% que restam compreende a parte que você destina para correção e revisão direcionada. Não perca tempo vendo todo o módulo. Se você esqueceu a fórmula para encontrar a distância entre 2 pontos, você não vai revisar a geometria analítica inteira. Você só vai revisar só essa parte, só a fórmula para encontrar a distância entre 2 pontos. Então, seja muito direto, isso acaba economizando tempo, e tempo é uma coisa que a gente não tem muito até o Enem. No que se refere a biologia e química, eu acho que 50% de todo o seu estudo deve ser para resolução de exercício e a outra parcela, os outros 50%, devem ser para teoria mesmo, porque eu acredito que essas duas matérias, sinceramente, elas têm uma bagagem teórica muito grande, biologia principalmente. Eu acho que física tem sempre alguns cálculos ali que envolvem, né, o conhecimento matemático, porém a parte teórica é bem pesada para essas duas matérias. Então, diferente de matemática, que na prática você consegue resolver muitas questões só aprendendo a resolver aquele tipo de questão, para biologia e química isso não funciona muito bem. Então, eu acredito que
50% do seu tempo deve ser sim para resolver exercícios, para resolver provas antigas do Enem, dessas duas matérias. Porém, é muito importante também você priorizar a parte teórica, porque ela é muito pesada dentro dessas duas matérias. Semelhantemente, física. Física é um calo para todo mundo, física era um calo para mim. Comenta aqui para ver se física é um calo para você também. 50% do seu tempo deve ser para exercícios e os outros 50% devem ser para teoria. Sinceramente, física tem muito conteúdo, né? É muito grande a física cobrada no Enem. E mesmo quando a gente tenta direcionar da melhor forma possível, ainda é muito assunto para poder administrar. Então, física precisa ter aí uma dosagem considerável entre exercícios e teoria. Para as matérias de humanas, eu acredito que a parte teórica ela é muito importante e acabar voltando mesmo, revisando, só assistindo aulas e com exercício de fixação eu acho bem legal. Foi o que eu fiz para a maioria das matérias, com exceção de filosofia e sociologia, porque exigia uma parte de interpretação que era um problema para mim. Então, em virtude disso, eu respondi sim uma quantidade considerável de questões. Na verdade, todas as questões do Enem, de filosofia e sociologia até 2009, de 2009 até 2021 eu respondi e eu achei bem legal. Porém, para as outras matérias, geografia, história, eu não acho tão legal. Honestamente, eu acredito que a parte teórica ela tem um peso bem significativo dentro dessa área do conhecimento. Então, quanto mais vezes você conseguir repetir a parte teórica, quantas vezes você conseguir ver um mesmo conteúdo, eu acho que é interessante. Foi isso que eu fiz. A área do conhecimento de linguagens, eu acho que se assemelha muito a humanas. Entretanto, eu tinha bastante dificuldade com interpretação de texto, e eu já falei aqui em outros vídeos. E por isso eu intensifiquei sim a quantidade de exercícios que eu respondia das provas do Enem. E eu também acabei respondendo todas as questões do Enem de 2009 até 2021 da parte de linguagens também. Eu respondia 5 questões por dia, todos os dias. E quando eu podia, eu também simulava uma prova dela. Mas essa resolução de 5 questões era algo à parte dentro do meu cronograma. Era só um bônus mesmo que eu colocava. Mas de uma forma geral, eu entendo que valorizar a teoria em detrimento da prática de exercícios, ela é mais interessante. A não ser que você tenha essa mesma dificuldade ou algum aspecto bem pontual, como for o meu caso. Aí sim eu indico que você intensifique a resolução de exercícios para a área de linguagens. Gente, é isso. No vídeo de hoje eu quis compartilhar algumas coisas importantes sobre o estudo por questões. Eu recebi muitas dúvidas sobre como que eu estruturei o meu estudo por questões e eu vi que para algumas pessoas não é tão claro e errar em algum ponto acaba te levando a reprovar. E eu não gosto de brincar com o sonho de ninguém, eu realmente desejo que todas as pessoas aqui do canal alcancem a aprovação. Foi algo que eu lutei muito e mudou minha vida, ser aprovada em medicina. É a realização de um sonho e eu quero muito ajudar vocês aqui do canal. Então comenta, se inscreve no canal, gente, porque tem vídeo aqui que tem mais curtido do que inscritos. Então se inscrevam no canal, por favor, que essa é uma parte muito importante. Digam aqui nos comentários ou me mandem mensagem lá no Instagram sobre o que você quer que eu traga. Esse vídeo aqui, por exemplo, ele vem em virtude de algumas dúvidas de pessoas que me enviaram lá no Instagram. Partindo do que vocês falam, eu consigo estruturar algum conteúdo legal para trazer aqui pro canal. Então eu preciso desse feedback de vocês. Então curtam, se inscrevam, compartilhem o vídeo. Essa é uma parte muito importante. Se inscrevam, gente, se inscrevam no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. E o meu objetivo com 7 Med é não te deixar desistir da medicina.